Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Eu quero falar sobre a entrevista coletiva do Renato ontem. Para mim, ela foi esclarecedora em alguns pontos. Eu discordo de várias colocações do Renato, mas eu quero focar com vocês principalmente no que eu entendi como uma insatisfação do Renato, deixando muito claro que o Grêmio só não chegou mais longe nas competições que disputou, segundo o Renato, porque faltou um investimento para a disputa de título. Algo que eu já derrubo por terra, porque vocês vão concordar comigo, nós fomos eliminados em 2 jogos contra o Santos, sendo goleado num desses jogos, e o Santos tem um investimento menor do que o Grêmio, teve problemas muito maiores do que o Grêmio, então isso não é justificativa. Mas eu quero discutir isso com vocês, inclusive separei aqui algumas falas do Renato que me intrigaram, e na minha opinião, quando o Renato vem e expõe dessa forma, o grupo de jogadores expõe dessa forma, inclusive questões internas de investimento do Grêmio, para mim o Renato deixa muito claro, se ele quisesse ficar, ele não estaria dizendo tudo isso. Mas eu vou recuperar isso com vocês e debater algumas coisas, porque eu começo a apostar que realmente o Renato se encaminha para uma saída depois das finais da Copa do Brasil, senão ele não estaria condicionando só falar disso depois. Ele já diria agora, vou ficar, tá tudo certo. Se ele não quer abrir agora, é porque eu acho que realmente o Renato não fica, vamos falar sobre isso. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bora lá falar aqui. Antes disso, quer uma dica de um aplicativo para futebol que você não vai se arrepender? Então faz o seguinte, vai no link que está aqui na descrição do vídeo, clica ali, vai de graça para o aplicativo OneFootball, aplicativo completo, transmissão do campeonato francês, que é a Ligue 1 de graça, transmissão da Bundesliga, que é o campeonato alemão de graça, mercado da bola, estatísticas, vídeos, informações atualizadas, colunistas, quer saber mais? Link da descrição, clica ali no link, vai de graça para o aplicativo OneFootball. Bom, separei algumas frases aqui do Renato, tá? Das coisas que o Renato disse ontem, ó. Se o Grêmio vai ser campeão ou não, eu não sei. Agora o torcedor pode ficar tranquilo que o Grêmio vai se preparar. Deixa eu ver. O Grêmio vai se preparar. A gente está ouvindo muito isso nas últimas rodadas, né? Porque o Renato é perguntado sobre, vem cá, por que o Grêmio não está jogando bem? O que nos leva a acreditar que o Grêmio possa melhorar para as finais da Copa do Brasil? O Renato, por exemplo, garantiu que amanhã, terça-feira à tarde, ele vai reunir com os jogadores para uma reunião. Porque hoje, segunda-feira, o Grêmio folgou. E vocês podem me chamar de chato. Não tem que folgar. Se não está encaixado, se está prometendo que vai melhorar, não consegue melhorar, tomou uma pancada dentro de casa de virada contra o São Paulo. Poxa, está faltando a contagem regressiva. Hoje é dia 15, nós temos 13 dias aí para o dia 28 de fevereiro, que é a primeira final da Copa do Brasil. E aí tu vai te dar o luxo de descansar na segunda-feira para reapresentar na tarde da terça, para ter uma conversa, para treinar efetivamente na tarde da quarta. Então não adianta ter uma semana toda de descanso ou uma semana toda livre para aprimorar treinamentos, porque ela é transformada em folga. Isso me intriga, tá? Aí o Renato mais adiante ele falou o seguinte, ó. Uma coisa é você investir para ganhar. Uma coisa é você investir bastante para, na hora do vamos ver, atropelar todo mundo. Outra coisa, não sou contra, é os pés no chão, como o Grêmio sempre trabalhou. Se o Grêmio tiver 200, 300 milhões para investir, o Grêmio pode trazer um outro treinador, então, porque não vai depender do Renato. Então, nesse momento, a gente não pode considerar que o Renato ganhou tudo até aqui. O Renato foi peça fundamental de uma engrenagem que funcionou. Mas espera aí, em determinado momento funcionava ter investimento, não tem investimento, agora necessita ter um investimento. E aí quando você diz que não tem investimento e que com esses jogadores que tem não pode ganhar, automaticamente tu deprecia o teu elenco. Né? Os caras vão pensar o quê? Espera aí, o meu treinador está dizendo que com isso aqui não dá para ganhar, que ele precisa ter mais potencial de investimento. Sabe? E aí evidencia uma outra reclamação, porque o Renato já reclamou de todo mundo, já brigou com todo mundo na coletiva, mas dessa vez ele toca diretamente na direção de futebol. Senhores, convenhamos, qualquer outro treinador, em qualquer outro clube que dissesse isso, eu penso que o Renato diminuiu o Grêmio na coletiva porque o Renato falou de um clube que não é o Grêmio. O Renato falou como se ele fosse técnico do Goiás, do Fortaleza, do Atlético Goianiense, do Ceará. Foi isso que me chamou a atenção. Quando o Renato fala de investimento, vocês sabiam que só tem 4 clubes no Brasil que investiram mais que o Grêmio em 2020? E ele disse assim, o Grêmio não investiu nada, né? Tem uma parte da entrevista que ele diz que o Grêmio não investiu nada. Aqui, ó. Agora a gente entra em 3 competições, a gente sai de uma e parece que o mundo acabou. Nós estávamos em 2 competições ainda, não investimos nada, essas coisas devem ser faladas também. Não, Renato, isso aqui não pode ser falado porque na verdade não é verdade. Ele ainda diz, ó, abre aspas, no momento que a gente tiver um X para contratar, aí pode ter esse tipo de cobrança. O Grêmio não investiu e chegou entre as competições, não é verdade. Tem 4 clubes só que investiram mais que o Grêmio no ano.
o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino, que botou uma grana preta para não correr o risco daqui a pouco de cair de novo da Série A do futebol brasileiro. Me intrigou essa entrevista do Renato, porque o Renato tratou a situação... Senhores, o Grêmio, o Renato, por exemplo, que é técnico do Grêmio, ele é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, o clube que não investe não paga isso. A folha de pagamento do Grêmio, eu bato muito nessa tecla, ela está na casa dos 12 milhões de reais. É uma das mais altas do futebol brasileiro. Ela está ficando atrás apenas da folha do Flamengo e da folha do Palmeiras. O Grêmio, como eu disse para vocês, é o quinto clube que mais investiu na temporada. É um clube superavitário. É um clube que viaja de voo fretado praticamente toda a competição para dar um conforto maior para os seus jogadores. Dá todas as mordomias que o Renato quer. Quando tem jogo no Rio de Janeiro, o Renato vai 1 dia ou 2 dias antes do normal para poder ficar mais tranquilo, e o Grêmio não reclama de nada. Então, me doeu muito, enquanto torcedor do Grêmio, a maneira que o Renato tratou as coisas do Grêmio de forma aberta. E, para mim, eu fico muito claro que o Renato está forçando uma barra. Porque se o Renato quisesse ficar, o Renato já teria dito, não, eu vou conversar com o presidente o que a gente vai fazer do planejamento e tudo, mas é o seguinte, se depender de mim, eu estou aqui. Porque quando você pergunta, Renato, vai ficar... eu preciso conversar com o presidente. É porque não é o sim. É porque não é o sim. Porque o sim era mais fácil, ele já está há 4 anos aí, ele está indo para uma 5ª temporada, ele pode fazer o que ele bem entender, ele diz o que ele quer, ele proíbe os médicos de falar. Então, essa entrevista coletiva do Renato, para mim, ela evidencia o Renato forçando uma barra para sair. E, cara, se ele está forçando, acho que está na hora do presidente começar a aceitar. Porque falar que o Grêmio não investiu nada... Quando você traz... O Grêmio trouxe Vanderlei, o Grêmio trouxe Lucas Silva, o Grêmio trouxe Vitor Ferraz, o Grêmio trouxe Orejuela, o Grêmio trouxe Diego Souza, o Grêmio trouxe Robinho, o Grêmio trouxe Luiz Fernando, o Grêmio trouxe... Falei, Thiago Neves... o Grêmio trouxe uma infinidade de jogadores. Aí o Grêmio trouxe o Everton Cardoso... E aí vocês estão pensando assim, mas o Grêmio não pagou por todos. Mas quando tu traz o Everton Cardoso, já não pagou. Foi para lá, o Luciano, veio o Everton. Mas tu paga 500 mil de salário para o Everton. Quando tu traz um Vitor Ferraz, que tu paga cerca de 300, tudo isso é custo, tudo isso é investimento. Se não fosse trazer o Vitor Ferraz, fosse usar o Leonardo Gomes, que aqui estava, ou daqui a pouco usar alguém da base, tu ia gastar 50. Com o Vitor Ferraz, tu gasta 300. Isso tudo entra no bolo do investimento. Então, sinceramente, a entrevista do Renato teve várias situações que não são verdadeiras, e para mim o Renato está forçando uma barra e expôs. Para mim, ele diminuiu o Grêmio enquanto clube, enquanto instituição, e faltou com respeito, inclusive, com grande parte dos torcedores. Mas essa é a minha opinião, quero saber a tua. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco!